as mãos que estão estendidas em direção ao refúgio, que elas venham prosperar mais e mais, porque quando o teu povo prospera, a tua casa também prospera, Senhor. Então, ó Deus, faça com que os teus filhos e filhas tenham os celeiros transbordando, para que eles exerçam a solidariedade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E a comunidade diga amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você demora, abre a sua Bíblia no Evangelho atribuído a Marcos, capítulo 11, do verso 1 ao 11. Como o evangelista Arão disse, hoje é um dia especial para nós. Um dia muito especial. O dia que todo cristão, toda cristã tem que deixar marcado na agenda. Renovação da nossa aliança. É o dia que nós reafirmamos o nosso pacto com Deus Altíssimo e com os nossos irmãos. Dia de Santa Ceia. Encontraram, igreja? Amém? Marcos, capítulo 11, do verso 1 ao 11. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, incline seu coração neste momento e entenda que quem está dando a instrução é o Deus Altíssimo. Assim está escrito: Jesus e seus discípulos se aproximaram de Jerusalém, diante de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: vão até o povoado que está na frente de vocês, e logo que vocês entrarem aí, vão encontrar amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Eles amarrem o animal que tragam aqui. E se alguém lhe falar: por que estão fazendo isso? Digam: o Senhor precisa dele, mas logo o devolverá. Então eles foram e encontraram um jumentinho amarrado do lado de fora, na rua, junto de uma porta, e o desamarraram. Algumas pessoas que aí estavam disseram: o que vocês estão fazendo desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e então permitiram que ele fizesse isso. Então levaram o jumentinho a Jesus, colocaram os seus próprios mantos sobre ele, e Jesus montou. E muitas pessoas estenderam seus mantos pelo caminho, outros puseram ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino, que vem o reino de nosso Pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e olhou tudo ao redor, mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Senhor Deus, nosso Pai, aqui está a tua palavra. Neste momento de instrução, que o teu Santo Espírito nos ilumine, que o Senhor venha falar profundamente ao nosso coração, que a tua palavra, Deus, encontre neste momento a acolhida necessária, e que esta semente que será lançada pela própria mão do semeador, que ela encontre um lugar propício para ser germinada, para ela crescer, para ela florescer, e no tempo do Senhor, no Kairos, não no Cronos, que ela venha frutificar-se. Fique à vontade em nosso meio. O Senhor ministre no nosso coração somente o teu querer nesta noite. Agora, propriamente, sou responsável por anunciar os teus desígnios. Eu te peço uma coisa: que o Senhor, enquanto a palavra cresça, e eu
como vós diminui. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Hoje, segundo o calendário litúrgico cristão, data o início da Semana Santa. O pastor não poderia deixar de fazer a lição. Hoje, em inúmeras igrejas, o culto é alusivo ao dia de Ramos. Espera aí, pastor, isso aí é coisa de igreja católica. Não, isso aí é coisa de cristão, é coisa de crente. É coisa de quem observa o calendário litúrgico e assim segue a história da salvação de modo adequado. Então hoje é o dia, o domingo de Ramos, o dia da entrada triunfal. Alguns dizem assim, a entrada triunfal em Jerusalém. Eu prefiro usar uma outra expressão. Ali é o tempo do conflito decisivo, que marca a radicalidade da missão de Deus ali com Jesus. Este texto você vai encontrar por conta da sua importância nos 4 evangelhos. E quando você perceber que uma narrativa ela está no evangelho A, B, C e D, porque ela tem uma relevância imensa no povo cristão. Então, este texto é um texto que você vai encontrar dentro dos 4 evangelhos, dos sinóticos e de João, que tem uma outra roupagem. E essa narrativa também, carregada de simbolismos, que eu vou fazer questão de mostrar os símbolos e os seus significados, também marca o cumprimento da promessa, descrito lá no Primeiro Testamento, sobre a chegada do nosso Salvador, a chegada daquele que é motivo de nós estarmos aqui hoje reunidos, no nome dele, aleluia, Jesus, o nosso Salvador, o nosso libertador, aquele que verteu o seu sangue em nosso favor. Ele é o motivo, ele é o centro do culto nesta noite. Graças a ele, graças ao propósito da cruz, graças à sua obediência, nós estamos aqui. Então vamos para o texto. Eu gostaria que você tivesse a sua Bíblia aberta, porque se faz necessário a gente ir acompanhando, de acordo com a reflexão, os desdobramentos dela. A igreja tem que também estar em plena atividade para saber se aquilo que o pregador está falando se está em concordância com a Sagrada Escritura. Então mantém o texto bíblico aberto em nome do Senhor Jesus. Amada igreja, nessa narrativa, Jesus ele vem caminhando com os populares. Eu sempre, quando eu olho para esse texto, vem na minha cabeça uma espécie de passeata, sabe? Os católicos, nossos irmãos, vamos dizer assim, uma romaria, ou um protesto, quem sabe, de pessoas marginalizadas, pessoas do campo. Então Jesus, com os populares, está em marcha, em direção ao templo, onde Deus mora. Isso segundo ao entendimento da religião na época. E em Betânia ele faz uma parada, e aqui a gente já começa a desvendar os simbolismos contidos nessa narrativa. Em Betânia ele faz uma parada que significa casa da pobreza. É isso que significa Betânia, casa da pobreza. Era um povoado pobre, fora da cidade, fora de Jerusalém, o centro. Era a margem, poderíamos dizer assim, a margem da sociedade. E lá, Jesus com os populares, o que ele faz? Ele organiza, ele prepara
sua entrada em Jerusalém. Um outro elemento muito importante dentro desse texto é o jumentinho, animal de carga. E aqui tem um gesto simbólico muito forte. Ao escolher o jumento para sua entrada em Jerusalém, Jesus está cumprindo com a promessa que está descrita lá em Zacarias, no capítulo 9, verso 9 ao 10. Jesus, ele aceita a titularidade de Messias, de rei, mas não um rei glorioso, um rei guerreiro, como ficava perambulando na cabeça dos discípulos na época. Jesus, ele se mantém no caminho do serviço, reafirmando a sua escolha por um sinal, por um jumentinho de carga, por um animal de carga. O que Jesus está mostrando ali é que, ao escolher este animal, ele está enfatizando o serviço, que é uma marca essencial dentro do seu ministério, um animal de carga. Ao contrário dos reis da época. Os reis, quando passavam pelos umbrais de Jerusalém, eles estavam montados naqueles cavalos de guerra, mostrando o seu poder militar, mostrando as suas armas. E aí o rei dos reis, vem montado um jumentinho, contrariando as expectativas. Ele vem mostrar o meu reino, não é como o reino deste mundo. O meu reino é diferenciado, o meu reino é diferente. Eu não uso a violência, eu não uso as armas. É isso que Jesus está dizendo aqui, entre as linhas. Porque o pastor disse que ele contrariou as expectativas dos discípulos na época. Alguns biblistas entendem que Judas traiu Jesus porque Judas tinha uma cabeça um pouco que diferente dos demais discípulos. Judas, por conta de toda a sua formação, Judas era um camarada que pensava que Jesus viria como um guerreiro e que iria colocar a paz e impor a paz pelo meio da violência, da guerra, espada contra espada. Mas quando ele vê esse plano entrando em Jerusalém, está dando um jumentinho, falou ali, contrário das expectativas. Será que este é o Messias? Será que este é o enviado por Deus? E aqui a gente já percebe que o nosso Deus gosta de ir contra as nossas expectativas. Jesus, o que ele faz? Ele ensina agindo. E aqui eu lembro de uma frase que diz assim: mãos que fazem são mais abençoadas do que bocas que falam. O nosso mestre, ele sempre ensinava pela ação, pela atitude. E aí Jesus, ele vai ensinando os discípulos. E os discípulos que procurem entender, e os discípulos que mudem de ideia, os discípulos que se convertam à proposta do reino de Deus. Vocês sabiam que as caminhadas para Jerusalém eram feitas 3 vezes por ano? Vocês sabiam disso? Nas 3 grandes festas, a saber, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então, todos iam para Jerusalém, a capital, para onde tudo converge. Tudo era parte. E o povo ia em direção a Jerusalém. Aqui faz sentido aquele fragmento bíblico que diz assim: fiquei contente quando me disseram. Recebeu o contexto? Sempre quando era
Essa frase, ela está dentro desse contexto. E contente, é tempo de festa, é tempo de alegria, é tempo de júbilo. Vamos em direção a Jerusalém. Em Jerusalém, importante centro econômico da época, no contexto da narrativa, sediou uma das maiores festas, a Páscoa. E ao passar pelos umbrais da cidade, a narrativa bíblica diz que no verso 8 o seguinte: acompanhem comigo. E muitas pessoas estenderam seus manos pelo caminho, outros puseram os ramos que haviam apanhados no campo, vestes e manos. Outro simbolismo muito importante dentro desse texto: os manos, as vestes, pelo caminho, era o costume oriental da época. E os ramos estendidos sobre o chão implicava em honra. E honra para o governante, e honra para o vencedor. E eles, na cor verde, verdinhos, significavam votos de imortalidade pelos aclamados. Ou seja, você ouviu aquela expressão, vida longa ao rei, vida longa à rainha? Era basicamente isso, vida longa ao Messias. Outro ponto importante aqui dentro desse texto é a exclamação dos que iam à frente, dizendo Hosana, que significa dar-nos a salvação. E dentro daquele contexto político, econômico e social, contexto de opressão, de esmagamento do povo, poderia ser visto como um grito de socorro. A maioria das vezes, quando a gente faz uma leitura romântica do texto, dá a entender que eles iam numa espécie de louvor. Não, mas pode ser entendido como um grito de socorro, de ajuda. E aqui, enquanto eu estava elaborando esse sermão, o Senhor disse: fala para a igreja metodista em Corumbá que eu estou atento ao clamor desta igreja. Eu estou atento a cada petição. Os meus ouvidos não estão fechados. Eu estou olhando cada pedido. No tempo certo a salvação virá. Então deixe já começa a acalmar o seu coração, porque o nosso Deus está atento ao seu clamor, assim como esteve atento ao clamor do povo na época. E aqui eu preciso te explicar uma coisinha. Há uma diferença de multidão para multidão. Quem aqui já ouviu, alguns dizerem assim: a mesma multidão que clamou Jesus e ofereceu honrarias, é a mesma multidão que depois vai dizer: crucifique. Vocês já ouviram algo nessa perspectiva? Só que aqui há a diferença de multidão para multidão. Eu prefiro entender dessa forma e seguir a linha de estudos de alguns biblistas, que diz o seguinte: aquela multidão que ia com Jesus nessa passeata, nessa marcha, era uma multidão marginalizada que sofria, diferente da multidão que vai pedir a morte de Jesus. Essa multidão aqui nem acesso tinha à cidade. Agora, aquela multidão que está naquele lugar reservado, onde há uma espécie de tribunal montado, ali era mais para a elite. Então, perceba que há uma diferença de multidão para multidão. O verso 11 diz: Jesus entrou em Jerusalém no templo, olhou tudo ao redor, mas já era tarde. E como era tarde, ele saiu para Betânia. Jesus voltou para a casa da pobreza. Jesus voltou para as margens, provavelmente porque, por conta de ser um tempo festivo, não tinha lugar para onde aquelas pessoas sem condições ficarem. Então eles retornam para a margem.
E o que eu quero trazer enquanto reflexão hoje, o que eu quero impulsionar a igreja a refletir, será que nós entendemos qual é o legado que Jesus nos deixou? Diante dessa exposição, será que a gente entende qual é o legado que Jesus nos deixou? Será que entendemos o projeto de libertação? Ou nós estamos servindo a Jesus com a cabeça dos discípulos da época? Deixa eu te explicar melhor. Quando eu me refiro a isso, eu penso da seguinte forma: será que eu estou condicionando Jesus, a pessoa de Jesus, às minhas expectativas? Será que eu estou servindo a Jesus com base naquilo que eu espero receber? Essa noite eu te convido a mudar o seu pensamento e servir a Jesus por conta da proposta de libertação, e não porque você precisa receber algo de troca. Entenda que você serve a Jesus para dar continuidade ao legado deixado. Você é ferramenta de salvação e de libertação. Você não está aqui nesta noite por acaso. Há um propósito. Há um propósito na sua vida. E não é um propósito de ficar sentado. É um propósito de estar em movimento. De ser boca de Deus. De ministrar sobre os enfermos. De profetizar as bênçãos. Aonde você estiver, o pastor está constantemente frisando essa questão. Nós estamos vivendo um novo tempo, porque a gente deve abandonar os nossos projetos egoístas. A gente deve abandonar essa sede por domínio, essa ânsia por centralidade e protagonismo. Quem é o protagonista desta casa? É Jesus. Ele é o protagonista. Aqui não tem nada meu. Aqui é dele. Aqui é dele. A gente tem que entender isso. O centro desta casa, Jesus. E quando nós estamos em atividade, tudo é para Ele. Todas as coisas convergem para Ele. A gente tem que entender isso. Nós precisamos olhar mais para Jesus e encontrar nele um modelo de humanidade, um modelo de humildade, um modelo de serviço, um modelo de obediência. Ele seguiu com o projeto de Deus até as últimas consequências, até a morte de cruz. Obediência na sua radicalidade, compromisso é algo que a gente está batendo aqui constantemente. As tentações vieram, mas ele não abandonou o projeto de Deus. Ele manteve firme no caminho até as últimas consequências. Lembra quando eu disse que ser discípulo e discípulo de Jesus não é coisa para qualquer um? E não é mesmo, porque exige envolvimento, exige compromisso, exige relacionamento, exige entrega, exige amor, exige comunhão, exige unidade. Oh Deus maravilhoso, é que Ele cresça e que eu diminua. É assim, essa é a dinâmica do reino. É que Ele apareça, que eu não fique em evidência, mas o Deus que brilha em minha vida, que Ele apareça. Você já viu qual é a função da lâmpada? Aquela lamparina da época, quando ela está acesa, o objeto ele não fica em evidência. Sabe por quê? Porque a luz ofusca todo o objeto. Quanto mais a pessoa aparece, menos de Deus ela tem na vida dela. Agora, quanto mais a pessoa você vê ela dentro de um contexto de humildade, é porque você vê mais de Deus na vida dela. Você vê mais da luz brilhando, a luz do Espírito Santo. Aleluia.
E é isso que a igreja tem que buscar. Só assim, amada igreja, a gente vai estar em sinergia, em comunhão com o projeto de Deus. Caso contrário, não passamos de meras pessoas que buscam, sabe, a autopromoção no meio do povo de Deus. E eu sei que esse não é o objetivo dessa casa, o objetivo daquelas que faz parte deste arraial. Nosso objetivo é que Jesus fique em evidência. Quando eu executo uma boa obra, já diz uma narrativa tocando o seguinte: eu, enquanto servo, eu fiz mais do que a minha obrigação. E depois de você ter executado aquilo que era para você executar, considere como servo inútil. Quando a gente executa algo na obra do Senhor, algo que fica em destaque, tenha na sua cabeça isso. Eu não fiz mais do que a minha obrigação, porque eu fui chamado para cumprir esse propósito. Toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Ele. Eu estou querendo dizer para você, nessa noite, como reflexão, é que neste início de Semana Santa, a gente passou por um longo período de reflexão, em busca da conversão, em busca do arrependimento, do nosso esvaziamento. E neste início de Semana Santa, estejamos vazios de nós mesmos. Porque só há possibilidade do Espírito te encher quando você esvazia-se. E quando você estiver cheio de si mesmo, não adianta. É o eu. Retira o eu e deixa entrar Deus na sua vida. Retira o eu e deixa Deus entrar na sua vida. Se esvazie de si mesmo. Que a sua carne esteja morta para o pecado, pois somente assim o Espírito de Deus vai ser capaz de te vivificar. Eu quero que a igreja que eu disse em Corupá, saia dessa noite com isso na cabeça. Com essa reflexão feita. Por que você está servindo a Jesus? Para Ele cumprir com as suas expectativas? Se for assim, reveja toda a sua caminhada de fé, analise direitinho e volte ao caminho correto. Ah, mas isso significa, pastor, que Deus não vai cumprir com aquilo que está no meu coração? Vai, se pela vontade dele vai acontecer. O problema é quando a gente insiste em uma coisa que não é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, se for vontade de Deus, vai acontecer. Deixe o seu coração tranquilo em relação a isso. Deixe o Espírito Santo operar. Saia do protagonismo. Fala assim, ó. Eu estou aqui para ser manipulado por suas mãos. Ó Espírito Santo, me guie, me conduz. Eu sou totalmente dependente de ti. Essa é a proposta. Vamos entender o legado que Jesus nos deixou. Eu acho que está mais do que explicado, porque os louvores de hoje falou a respeito disso. Os hinos que foram cantados falou a respeito disso. Se hoje nós estamos aqui reunidos, é porque é Ele que tem que ser na evidência, não eu. Mas Jesus. Então, neste momento, eu convido a amada igreja para estar em intercessão, porque nós vamos dar início à ministração do meio de graça, Santa Ceia. Então, esteja em oração e entenda que o Senhor está ouvindo o teu clamor. O Senhor está acolhendo a sua petição. E no tempo certo, as coisas vão se assentar. Aleluia. Fique com o coração tranquilo. Porque nessa noite é o Deus, aquele que, sabe, nos concede a paz, que excede todo o entendimento. Ela está tudo sobre a igreja. Ela está tudo sobre a igreja.
sentido de falar assim: ó, eu sou Deus da história. Nada foge ao meu controle. E a partir do momento que você coloca nas mãos de Deus, toda a inquietação que está no seu coração, fica tranquilo. Ele está cuidando de tudo. Ele está ouvindo o seu clamor. Ele caminha contigo, Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Então tenha o seu coração e nesta noite reafirme o seu pacto com Deus. Reafirme o seu pacto com o seu irmão. Amém, igreja? Amém. Seja em intercessão neste momento.